Bom dia, crianças, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez para a gente aprender mais uma lição. Olha, nós terminamos domingo a lição de Samuel. Hoje nós vamos começar com a vida de Davi. Tem muitas coisas para a gente aprender nessa lição de Davi, né? Na lição de Samuel nós aprendemos muito sobre obediência à palavra de Deus, obedecer, a importância da obediência à palavra de Deus. Como a gente vai obedecer a palavra de Deus se a gente não conhece, né? Por isso é importante você ouvir as lições, você ler sua Bíblia. Na medida que a gente vai lendo, a gente vai aprendendo. Cada vez que a gente lê, a gente aprende coisas novas da palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender também, começar a aprender coisas novas. Primeiro vamos recordar o nosso versículo de domingo passado. Domingo passado nós terminamos a nossa lição, o Samuel orando para Deus mandar trovão e chuva, que era para mostrar para o povo que o Deus deles era o mesmo Deus que tirou o povo de Israel do Egito e que fez tantas maravilhas, tantos milagres, né? Então aqui Samuel estava orando, e como nós vimos domingo passado, que era um tempo de seca, que não chovia, naquela época não vinha chuva de jeito nenhum. Mas com a oração de Samuel, Deus mandou trovão e chuva. E o povo ficaram até com medo, ficaram muito espantados, né? Então, olha, Deus está dizendo nesse versículo que é muito melhor obedecer do que sacrificar. Porque nós vimos que o rei Saul não obedeceu a palavra de Deus. Ele fez o sacrifício que ele não podia fazer. Quem teria de fazer era Samuel, o profeta. Então, aqui está, né? Obedecer a palavra de Deus é a coisa mais importante. O nosso versículo de hoje está em 1 Samuel 16, 7. Esse versículo é muito grande, nós vamos aprender só um pedacinho dele, que diz assim: o Senhor não vê como o homem vê, como vê o homem. O homem vê a aparência e o Senhor vê o coração. Quer dizer, isso está bem claro na nossa lição de hoje. Nós, as pessoas, nós vemos a aparência. Achamos as pessoas boas, maravilhosas, porque nós a conhecemos e a estamos vendo. Mas Deus, ele olha para o coração, porque às vezes a aparência é uma coisa e o coração é totalmente diferente. Vamos ver o nosso versículo grande. Olha, o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Aqui, essa foto está apresentando a família de Jessé. Ele tinha 8 filhos, homens. Então aqui está o Jessé, e tem 7 filhos, e aqui está sendo o Davi, ungido rei de Israel. Essa nossa lição de hoje está nesse foco. Davi sendo ungido o rei de Israel. O profeta Samuel fez a mesma coisa que ele fez quando ele ungiu Saul. Um chifre cheio de azeite e derramou na cabeça de Saul. E hoje ele fez a mesma coisa com Davi, na nossa lição. É muito importante a gente aprender essa lição de hoje. Olha, o Senhor não vê como o homem vê, como eu já disse. Nós vemos a aparência. A pessoa é muito bonita, parece perfeita. Mas o Senhor olha para o coração, ele vê o que está dentro do nosso coração. Por isso, criança, você não deve ficar pensando bobagem,
brigar com seus colegas, xingar. Não pensa nessas coisas não, pensa em coisas boas, pensa em coisas de Deus, porque Ele vê o que nossos pensamentos, nosso coração. E nós vimos, nós terminamos a lição passada e aprendemos que o povo de Israel escolheu um rei. E quando eles viram o Saul, aquele homem alto, bonito, forte, elegante, eles pensaram, que bom, ele vai ser o nosso rei, que bom. Mas o coração de Saul não estava totalmente disposto para obedecer a Deus. Nós vimos isso nas nossas lições. Ele não sabia obedecer a Deus. Então, o que aconteceu? Ele foi rejeitado por Deus como rei porque não sabia obedecer, não aprendia a obedecer. E quando o Saul foi rejeitado, o Samuel ficou muito triste e ele não procurou mais o Saul, não procurou mais ver Saul, até o dia da sua morte. O Samuel não viu mais o Saul. Mas não quer dizer que Samuel se esqueceu de Saul, não. Samuel orava todos os dias por Saul. Samuel tinha muita dó de Saul. E nós vamos ver isso aqui. Olha, Samuel orava por Saul todos os dias. E Deus falou com Samuel e disse, Samuel, até quando você vai sofrer por Saul? Olha, faz o seguinte, você pega um chifre, enche de azeite e vai a Belém, e lá você vai na casa de Jessé, e você vai ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel. Aí Samuel disse, Pai Senhor, se o rei Saul sabe disso, ele me matará. Deus disse, não, Samuel, você leva um animal para fazer o sacrifício, porque ele sempre oferecia o cordeiro, ou ovelha, ou novilho. Você leva o animal para o sacrifício e você vai e convida a família de Jessé para participar desse sacrifício. Aí, sabe o que aconteceu? Imediatamente Samuel obedeceu a Deus. Samuel foi a Belém para fazer o sacrifício, para encontrar esse rei, essa pessoa que ia ser ungida como rei, né? Então, olha, tem razão. Eu tenho razão, é porque eu estou gritando. Então, Samuel foi a Belém, conforme Deus tinha dito para ele ir. E lá ele foi na casa de Jessé. E chegando na casa de Jessé, ele disse, olha, Jessé, eu quero que você me apresente seus filhos. Como eu já disse, o Jessé tinha 8 filhos, né? Então Samuel, enquanto a família do Jessé chegava aqui, o Samuel foi preparando o altar para oferecer o sacrifício. Aqui está o altar para oferecer o sacrifício. E foi interessante que os filhos de Jessé começaram a chegar. Chegou aqui o mais velho, passou pela frente de Samuel, e era um rapaz muito bonito, forte, alto, e até parecia assim, dava lembrança de Saul, sabe? Uma pessoa bem bacana mesmo. Mas aí o Samuel talvez pensou, não, talvez não, ele pensou, eu acho que é esse que vai ser ungido. Mas Deus disse, não, Samuel, não é este. Não é este. Aí, por que não era esse? Ele tinha tanta aparência boa, mas é por isso, olha. Porque o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, foi o que Samuel viu, só a aparência. Mas o Senhor vê o coração, né? Então, Deus estava olhando para o coração daquele rapaz, esse mais velho que era chamado Eliabe. Então, esse não serviu. Aí passou o segundo, Deus disse também, não é esse. Passou o terceiro, Deus disse, não é esse. Passou o quarto, não é esse. Passou o quinto, o sexto, o sétimo, não era nenhum
desses, e Samuel disse para Jessé, Jessé, ainda tem mais filho? E o Jessé disse, tem, é o menor que está no campo cuidando das ovelhas. Naquele tempo eles tinham o costume do filho caçula, era quem cuidava das ovelhas. Então Samuel disse, olha, manda chamá-lo. E o Saul, aliás, desculpa, o Jessé mandou chamar o Davi e logo o Davi chegou. Logo o Davi chegou e quando o Davi chegou, Deus disse a Samuel, você pode ungir este, porque é esse. Você pode ungir esse daí, porque esse vai ser o rei de Israel. Então agora Samuel já vai se preparar para ungir o Davi como rei. Olha, Samuel tinha levado, né, o chifre cheio de azeite, como Deus falou, e ele derramou sobre a cabeça de Davi aquele azeite, igual como ele fez com Saul, quando ele ungiu Saul como rei, né? Ele derramou o azeite sobre a cabeça de Davi, e isso representava, o homem era consagrado a rei, agora o Davi já era rei. Só que o Davi teve de esperar muitos anos para começar a reinar. Era o tempo de Deus. Ele ia reinar quando chegasse a hora certa de Deus. Ele teve de esperar muitos anos. E daí o Davi voltou, terminou aquela cerimônia. Samuel voltou para sua casa. O Davi voltou para o campo para cuidar das ovelhas. E nós vamos ver o que aconteceu. Davi voltou para o campo. E lá no campo, nós vamos ver alguns detalhes interessantes que aconteciam lá no campo. Acontecia lá no campo quando Davi cuidava das ovelhas. Vamos imaginar que o Davi estava lá cuidando das ovelhas e viesse um animal bravo para pegar uma das ovelhas. A Bíblia diz que veio o leão, veio o urso, ele lutava com esses animais e matava, ele não deixava esses animais pegar as ovelhinhas dele. E ele era muito cuidadoso, ele amava o trabalho que ele fazia. Ele levava as ovelhas para o lugar onde tinha água para beber. Ele levava as ovelhas para uma grama bem verdinha para elas serem bem sustentadas. Ele trazia as ovelhas para baixo de uma árvore onde tinha sombra. E tinha uma coisa maravilhosa que ele fazia. Enquanto as ovelhas estavam aqui na sombra, descansando um pouco, a Bíblia diz que o Davi pegava a harpa dele e começava a tocar louvores para Deus. E com certeza ele cantava e tocava louvores para Deus. E era assim a vida do Davi. Ele amava muito a Deus. A vida de Davi, esse trabalho, esse cuidado que ele tinha com as ovelhas, nos faz lembrar do Senhor Jesus. Porque nós somos as ovelhas. E Jesus disse, eu sou o bom pastor. Ele disse, eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Isso está na Bíblia, em João 10:11. Mas acontece que uma ovelha perdida, ela não sabe achar, ela não sabe encontrar o seu pastor. E assim acontece conosco. Como nós somos pecadores, a Bíblia diz que todos pecaram. Eu, você, todo mundo, né? Então, por causa do nosso pecado, nós não sabemos achar o caminho para Deus. Por isso que Jesus nunca, como ele nunca pecou, ele é o perfeito Filho de Deus, ele veio, morreu na cruz para pagar o nosso pecado. Ele quer que essas ovelhas estejam todas no pasto dele, ele quer cuidar melhor dessas ovelhas. Mas nós sozinhos, nós não podemos encontrar o caminho para Deus, por causa do pecado que nos separa de Deus. Por isso, criança, você que ainda não recebeu Jesus como Salvador, precisa fazer essa decisão urgente. Confesse, diga para Deus os seus pecados, as mentirinhas, as briguinhas, desobediência para os seus pais, tudo de errado que você sabe que você faz. Peça perdão para Deus e convide Jesus para morar no seu coração. Você precisa fazer isso. Então, Jesus, ele quer que nós estejamos
junto dele, perto dele, mas para isso é preciso limpar o nosso coração, é preciso que o sangue de Jesus limpe o nosso coração. Agora nós vamos ver o que está acontecendo com o rei Saul. Nós deixamos o rei Saul de lado, agora vamos ver vamos ao palácio de Saul para ver o que está acontecendo. Ele ainda é o rei, Saul ainda é o rei, ainda não foi tirado de Deus, ele está rejeitado, mas ainda está reinando. Então, olha, depois que o Davi foi ungido como rei, o Espírito de Deus que estava em Saul saiu e veio para Davi. E agora, sem o Espírito de Deus em Saul, um espírito mau começou a atormentá-lo. Então o rei Saul estava sofrendo muito. Ele ficava preocupado, ele ficava sem paciência, até medo. Ele estava sofrendo muito mesmo. Aí os servos dele chegaram aqui com Saul e disse: Majestade, se você quiser, nós vamos chamar uma pessoa que saiba tocar, porque a música vai distrair você, vai fazer com que esses pensamentos mal saiam, você vai ficar tranquilo. O rei disse assim: pode chamar. Se vocês conhecem alguém, pode chamar. Crianças, vocês sabem quem esse servo do rei foi chamar? Davi. Ele já tinha ouvido a notícia de Davi, que ele só trabalhava tocando, cantando, era uma pessoa muito alegre, muito maravilhosa. Eles foram atrás de Davi. E acontecia o seguinte: todas as vezes que o espírito mau estava atormentando Saul, todas as vezes que o espírito mau atormentava Saul, Davi vinha aqui perto de Saul e tocava a sua harpa. Aquela música suave, aquela música calma, aquela música que dava assim uma tranquilidade. Então, com aquela música, o Saul ia se tranquilizando e ficava normal, ficava bom. Todas as vezes que o espírito mau se apoderava de Saul, Davi vinha tocar. E aconteceu que o Saul começou a gostar de Davi. Ele começou a amar Davi, disse: puxa, é uma maravilha esse menino. Ele mandou um recado para o Jessé, para o pai de Davi, e disse: olha, Jessé, eu quero que você deixe o Davi ficar mais tempo aqui no palácio. Aí o Davi passou muito tempo no palácio ajudando o rei, e com certeza o rei dava outros trabalhos, outras atividades para ele fazer também. Enquanto ele estava livre, né, de estar tocando, ele estava fazendo alguma coisa. E aconteceu que o rei foi melhorando, e até chegou um dia que o rei estava bem agora, e Davi voltou para a casa de Jessé, para a casa do seu pai, e foi cuidar das ovelhas de novo, continuou no trabalho das ovelhas. Mas, crianças, a gente tem que aprender com Davi que o que fez dele uma pessoa maravilhosa, que ele chegou a tocar na presença do rei, dar esse remédio para o rei através de uma música, é o amor que ele tinha para Deus. Como você vai mostrar que você ama a Deus? Todo mundo, todas as pessoas dizem que amam a Deus. Mas como pode mostrar isso? Primeiro, pela sua obediência à palavra de Deus. Você deve orar para Deus, deve ter aquele prazer de conversar com Deus todos os dias. Você deve ter prazer de ler a palavra de Deus, porque quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus falando conosco, é a conversa de Deus para nós. Então, essas coisas vão mostrar que você ama a Deus. Agora, nós vamos, todos os domingos, por muitos domingos, nós vamos falar sobre a vida de Davi. E eu gostaria que vocês não perdessem. São lições maravilhosas. E gostaria também que vocês convidassem seus amiguinhos, suas amigas para assistirem. Ou diz para eles como eles podem assistir no celular deles. É muito importante a gente aprender a palavra de Deus. Então...